Bem-vindos ao Mais Uma Análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos mecanismos psicológicos por trás da fé, do excesso de pensamento e daquela necessidade constante de controle. Vamos explorar como o nosso cérebro lida com a incerteza e com o caos que fazem parte da vida, desvendando os conceitos científicos que guiam o comportamento humano. Então vamos lá. Afinal, o que significa a frase acreditar no inacreditável? Essa é uma declaração poderosa, não é verdade? Ouvir essa voz confiante da fé revela uma mentalidade que simplesmente abraça o invisível sem pestanejar. Isso levanta um ponto fascinante sobre a nossa cognição. O cérebro primitivo tem uma dificuldade enorme em processar aquilo que ele não pode tocar ou prever. Só que a fé traz aquela certeza interna de que todo problema tem solução e de que toda dificuldade é passageira. É uma força incrível, capaz de transformar o que parece impossível em algo totalmente possível. Parte 1. A voz da fé como uma competência humana. O ponto central aqui é que a fé é literalmente o oposto de precisar de dados o tempo todo. É aquela humildade genuína para agir e confiar, sem exigir do universo uma prova concreta de que cada pecinha vai se encaixar perfeitamente. Na nossa sociedade moderna, existe uma arrogância enorme em querer prever e controlar cada pequeno passo. Isso acaba virando aquelas planilhas intermináveis, planos de contingência exaustivos e noites em claro. Ter fé, por outro lado, é abrir mão desse hipercontrole e simplesmente aceitar a jornada. Isso nos leva à parte 2, a ilusão do controle. E por que a vida é, por definição, um caos. Olha só o contraste brutal entre duas formas de viver. De um lado, existe a mentalidade controladora, que geralmente vem de sofrimentos passados e tenta, a todo custo, tecer uma teia de segurança para evitar a dor. O resultado? Uma paralisia total gerada pela ansiedade profunda. Do outro lado, temos a mentalidade ancorada na fé, que flui e entende que o controle absoluto não passa de uma grande ilusão. A vida é caótica, imprevisível. A mente que adota a fé não fica tentando ditar os resultados. Ela apenas aceita o caos e segue adiante com confiança. Parte 3. A paralisia da dúvida e a nossa conhecida dúvida irracional. O psicanalista Erich Fromm traz uma visão muito interessante sobre isso. Ele não vê a dúvida irracional só como uma cautela lógica. Ele a descreve de forma super incisiva como uma compulsão neurótica, algo que é literalmente torturante e exaustivo. Sabe aquela dúvida constante que se infiltra em cada decisão do dia a dia? Isso exige um gasto de energia colossal do cérebro. Desde as grandes escolhas da vida até decidir o caminho para o trabalho, essa compulsão drena a energia cognitiva. E pior, um único pingo de hesitação irracional já é o suficiente para destruir a certeza estabilizadora que compõe a fé. Muitas vezes, a mente pessimista acha que está só agindo com extrema cautela, acreditando que focar nos problemas é a chave para errar menos. É como tentar se proteger de uma tempestade imaginária o tempo todo, focando tanto em evitar o desconforto que se ignora o sol brilhando logo ali em cima. Na real, esse comportamento é dominado pelo medo subjacente. A mente foca exclusivamente no erro que não foi cometido e acaba ignorando completamente todos os acertos, inovações e sucessos extraordinários que poderiam ter acontecido se a paralisia não tomasse conta de tudo. Então vale muito a pena a gente parar um segundo para um autodiagnóstico rigoroso. Observar como as decisões são tomadas no dia a dia revela muito sobre o estado mental interno. A dúvida é uma companhia constante, falta iniciativa, a mente vive cercada de preocupações e hesitações diante de projetos novos. Se a ansiedade vira uma presença pesada em absolutamente todas as ações, bom, esse é um baita indicativo de que a competência interna da fé sofreu um baque e está enfraquecida. Se a resposta para essas reflexões for sim, a indicação psicológica é muito clara. É hora de parar, dar um reset brusco e definitivo. É absolutamente necessário quebrar de forma urgente e consciente esse ciclo exaustivo de medo e de dúvida. Sem essa pausa deliberada, a verdadeira fé eterna e a capacidade de seguir em frente vão continuar bloqueadas, travando qualquer progresso significativo. Chegamos à parte 4, o medo do não vivido, que nada mais é do que a falta de experiência. A psicanalista Melanie Klein resume essa tragédia humana perfeitamente na sua teoria do não vivido. Ela fala dessa nossa tendência profunda, super enraizada, de só desejar e acreditar naquilo que já conhecemos. O cérebro humano tem um mecanismo de sobrevivência tão peculiar que muitas vezes prefere a miséria que já conhece ao potencial desconhecido.
Por isso é tão difícil para a mente antecipar e acreditar em um cenário novo e próspero. Os circuitos neurais simplesmente nunca registraram essa experiência antes. No fim das contas, a gente sofre por absoluta falta de experiência com o que é bom. Mas isso traz à tona uma verdade transformadora para a nossa análise. A ausência de uma experiência de sucesso ou prosperidade no passado não quer dizer de forma alguma que isso seja impossível no futuro. Pense bem. Se um grande feito já foi alcançado por alguém neste mundo, o inacreditável já aconteceu. O fato de algo extraordinário não ter sido vivenciado antes por uma pessoa específica não apaga a viabilidade da coisa, nem exclui a possibilidade de que o inacreditável aconteça de novo. Vamos à parte 5, o trio poderoso, a nossa fórmula mental. Juntando esses 3 passos fundamentais, constrói-se uma força implacável contra o medo. O primeiro passo é a aceitação. Isso exige muita maturidade para olhar e reconhecer o que deu errado, sem cair na negação ou no vitimismo. O segundo passo é a ponte vital da perseverança. É aquela resiliência ativa, a vontade de continuar tentando e aprender com as falhas sem desistir. E para coroar o processo, o terceiro passo, a fé. É ela que permite seguir adiante com convicção, mesmo sem nenhuma garantia visível de que vai dar certo. Juntos, eles são a base para a mudança de verdade. E é muito bacana perceber que tudo isso não é só papo abstrato, místico ou filosófico. Virtudes humanas como a fé são, na verdade, competências biológicas e psicológicas super concretas, que ficam ali sendo desenvolvidas no nosso lobo frontal. Essa é exatamente a área do cérebro responsável pelo planejamento complexo e pelas tomadas de decisão. Ou seja, exercitar a fé é literalmente estimular a capacidade biológica do cérebro de atingir objetivos, lidar com incertezas e moldar seres humanos muito mais fortes e adaptáveis, um verdadeiro treino mental. E por fim, a parte 6, o fluxo da vida e a nossa correnteza natural. A nossa existência foi desenhada para fluir naturalmente como a correnteza livre de um rio. Só que aquele instinto primitivo de sobrevivência, que quer evitar a dor e o fracasso a qualquer preço, age como uma barreira artificial. Quando falta fé, o comportamento humano começa a jogar os destroços da preocupação e da ansiedade direto nessa água limpa, bloqueando completamente o fluxo espontâneo das coisas. A consequência? Aquela tentativa constante de evitar o erro acaba paralisando a vida por inteiro. E para encerrar nossa análise de hoje, fica uma reflexão urgente. Quais sujeiras do medo, quais barreiras crônicas e autoimpostas precisam ser identificadas e retiradas da água hoje mesmo para que a vida volte a fluir? Deixar o rio correr exige largar mão daquele controle absoluto. Ter fé é, no fundo, ter a coragem genuína de limpar o próprio caminho e dar o próximo passo, mesmo sem conseguir enxergar a linha de chegada. Fica aqui esse convite para refletir. A gente se vê na próxima exploração.